boa noite, eu espero que esteja tudo bem com você. Eu sou Bruno Lopes e se você está chegando aqui por agora, esse é o 11º vídeo de uma série de vídeos que eu venho comentando sobre uma polêmica em torno do documentário Data Limite e uma data que foi estabelecida como uma moratória para a humanidade terrestre. Se você não faz a mínima ideia do que se trata esse assunto, recomendo dar uma olhada na descrição desse vídeo, que vai dar uma esclarecida sobre o que trata essa discussão, vai trazer alguns links com as referências que eu venho usando nessa série de comentários e também recomendo que você volte nos vídeos anteriores para que você possa se situar e também conseguir acompanhar a linha de raciocínio que vem sendo construída em torno desta polêmica e em torno dos livros e de toda a informação que vem sendo compartilhada ao longo desses comentários para que cada um de nós possa ter um referencial que vai nos dar maiores possibilidades de nos posicionarmos de forma crítica diante de tantas coisas que são divulgadas na internet. Bom, o último vídeo foi a abordagem do capítulo 13 do livro A Gênese, que tratou sobre os milagres segundo o Espiritismo. E naquele capítulo trouxemos a argumentação de que o nosso entendimento sobre o milagre ele é um tanto quanto equivocado. Então, dessa forma, se não há milagres no sentido de algo sobrenatural, algo que contraria as leis da natureza, há então uma ignorância de nossa parte quanto ao que é natural, quanto ao que pertence à ordem das coisas naturais. As forças então que operam com características, com aspectos que vão além da nossa atual compreensão, elas não devem, então, ser inseridas em algo sobrenatural, em um entendimento sobrenatural. Porque justamente daí, dessa propagação, desta forma de entender estas forças que operam, é que damos ensejo às superstições, às ilusões e principalmente ao charlatanismo. O Espiritismo, então, como uma doutrina com 3 aspectos, que é o filosófico, o religioso e o científico, ela vem nos dar informações que vão nos capacitar a não mistificar os fenômenos que observamos, os fenômenos que experimentamos na vida material. Ela vem como uma ciência nova, agregar à ciência tradicional, que nos dá informações sobre os fenômenos materiais, conjugando com as informações que o Espiritismo nos dá sobre os fenômenos espirituais. Desta forma, então, vamos conjugar esses 2 saberes e vamos ter maiores condições de nos posicionar dizendo o que é possível e o que não é possível, tendo em base 2 tipos de explicações. Explicações que vão nos sustentar no aspecto material e explicações que vão nos sustentar no aspecto espiritual. Esta separação, depois de um certo estudo do Espiritismo, ela se torna uma separação apenas didática, porque o Espiritismo vem nos mostrar que a relação entre espírito e matéria é contínua. Então, desta forma, são interdependentes. Não se pode desagregar. Então, o entendimento e as aplicações do conhecimento espiritual interferem nas aplicações e no entendimento do conhecimento material. No entanto, apenas uma parte do nosso conhecimento do mundo material implica, de fato, no conhecimento do mundo espiritual. Uma vez que a nossa forma de compreender
estando na matéria, ela se torna um tanto quanto limitada. Por isso, a nossa ciência tradicional não tem condições, não tem um instrumental ainda desenvolvido para alcançar alguns aspectos da vida espiritual. O que estamos a alguns passos, e esses passos podem ser de alguns anos, de alguns séculos. Não vamos aqui, nesses comentários, ter a audácia de especular sobre data, mas vamos deixar que os estudiosos que já vêm apresentando algumas possibilidades de quando o início, de fato, de um mundo de regeneração se dará na Terra, vamos deixar para que esses estudos sejam feitos por pessoas que já estejam há mais tempo e com maior profundidade nesse ponto específico. Nesse vídeo de hoje, que caminha para o final dos comentários, vamos abordar então sobre o fundamento em torno da polêmica do data limite. Porque tudo o que baseia, toda a base do documentário está numa predição, está numa data que foi estabelecida a partir da contagem da moratória. Ou seja, teríamos, a partir do homem ter pisado na Lua, 50 anos. Se nesse período não entrássemos numa terceira guerra mundial, a humanidade estaria apta a vivenciar um novo período da sua experiência material, no qual teríamos contato com a humanidade de outros planetas que já teriam evoluído em algum grau intelectual e moralmente, para que esses seres humanos de outro planeta, de outros planetas, pudessem nos auxiliar em nosso progresso, trazendo contribuições, trazendo algumas informações de suas descobertas que pudessem alavancar as nossas tecnologias, que pudessem alavancar o nosso progresso aqui. Então, de acordo com essa ideia, com essa argumentação que principalmente apresentamos no último vídeo, esse acontecimento não estaria na ordem de um acontecimento sobrenatural. Não estaria na ordem de um milagre. Estaria então na ordem de um acontecimento dentro de leis naturais e possivelmente planejada, tendo em vista que há uma organização que regula os aspectos gerais do funcionamento do universo, deixando que os detalhes sejam, de alguma forma, experienciados, ocasionados por nós que temos o livre-arbítrio. Dessa forma, o capítulo que eu irei abordar hoje, o capítulo 16 da Gênesis, vem tratar sobre as predições segundo o Espiritismo. E vamos falar sobre a teoria da presciência. No item 1, como é possível o conhecimento do futuro? Compreende-se a previsão dos acontecimentos que sejam consequência do estado atual, mas não daqueles que não tenham nenhuma relação, e ainda menos daqueles que são atribuídos ao acaso. As coisas futuras não existem, estão ainda no nada. Então, como saber que elas sucederão? Os exemplos das predições realizadas são, entretanto, bastante numerosos, do que se deve concluir que aí se passa um fenômeno do qual não temos a chave, pois não há efeito sem causa. É esta causa que vamos encontrar, e é ainda o Espiritismo, ele próprio, a chave de tantos mistérios, que nos fornecerá e que, além do mais, nos mostrará que o próprio fato das predições não se afasta das leis naturais. Então não é nada de sobrenatural quando algum sujeito tem a capacidade genuína
de predizer algum acontecimento. O que essas informações desse capítulo, e é lógico, para quem leu todo o livro A Gênese, vai conseguir ter uma compreensão muito mais concreta, muito mais consolidada disso. O que esse capítulo vem nos mostrar é que não basta, por exemplo, eu querer fazer uma predição. Não basta o meu desejo de querer fazer previsões. Não basta que eu seja imbuído de um pensamento positivo para que algo aconteça. Não é esse o mecanismo que opera. Então, essas coisas, elas não acontecem porque nós queremos que elas aconteçam. Esse é o ponto que distingue em muito e que vai nos capacitar diante de muitas pessoas que podem não ter intenções sadias em suas revelações. No item 2, ele vem descrevendo um exemplo para que a gente entenda, através de uma analogia, o que acontece para que os espíritos superiores, né, que já passaram pela gradação dos aprendizados e chegaram a um determinado grau que lhes dá condições de conhecimentos intelectuais e morais superiores aos nossos. Então, por isso, os designamos como espíritos superiores. Então, vamos lá ao exemplo. Suponhamos um homem colocado no alto de uma montanha a observar a vasta extensão da planície. Nessa situação, o espaço de uma légua será pouca coisa para ele, e poderá facilmente abarcar num só golpe de vista todos os acidentes do terreno, desde o começo até o fim da estrada. O viajante que segue esta estrada pela primeira vez sabe que caminhando chegará ao fim dela. Eis aí uma previsão simples da consequência da sua marcha. Porém, os acidentes do terreno, as subidas e as descidas, os rios a vencer, os bosques a atravessar, os precipícios nos quais poderá cair, os salteadores escondidos para lhe saquear as bagagens, as casas hospitalares nas quais poderá repousar, tudo isso é independente da sua pessoa. É para ele o desconhecido, o futuro, pois sua vista não se estende além do pequeno círculo que o rodeia. Quanto à duração, ele a mede pelo tempo que consome a percorrer o caminho. Retirar-lhe os pontos de referência e a duração se apaga. Para o homem que está no alto da montanha e que acompanha a sua viagem, tudo isto é o presente. Suponhamos que o observador desça para perto do viajante e lhe diga: em tal momento encontrareis tal coisa, sereis atacado e socorrido. Estará prevendo o futuro. O futuro existe para o viajante. Para quem está no alto da montanha, esse futuro é o presente. Então veja bem que nesse exemplo, bastante profundo, então eu vou, sim, apenas comentar, porque aqui podemos nos debruçar e realmente fazer um estudo muito aprofundado, porque aqui existe a ideia de espaço-tempo, existe a ideia de passado, presente e futuro serem apenas o presente para essas consciências que enxergam de um ponto de vista mais elevado. Se espíritos superiores têm esse tipo de visão, como é que Deus então enxerga? Porque Deus então está acima deles. Enxergaria de uma forma inimaginável para nós. Quem sou eu, reles mortal, para entender o que está fora do meu padrão de métrica, como aqui coloca. Ele mede pelo tempo a percorrer o caminho. Retirar-lhe os pontos de referência e a duração se apaga. Nossos pontos de referência para que a gente calcule
o nosso tempo, são os corpos celestes. Se retirarem essas referências, como que nós vamos calcular? Vamos então para o item 3, destacando um trecho do item. Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a duração se apagam para eles, mas a extensão e a penetração de suas vistas são proporcionais à sua purificação e à sua elevação na hierarquia espiritual. Então não basta que eu esteja sem o corpo, porque se eu sou um ignorante agora enquanto encarnado, estar sem o corpo não vai me tornar o mais inteligente das criaturas. Então isso vai depender do quanto eu conseguir me purificar, me desmaterializar. Quanto mais próximo de um aspecto espiritual, menos desmaterializado sou. Mais purificado. E a sua elevação na hierarquia espiritual em relação aos espíritos inferiores. Então, inferior, superior, são termos didáticos usados para situar o grau de aprendizado de um dado sujeito, de um determinado espírito. Eles estão como o homem armado de um possante telescópio, ao lado daquele que apenas dispõe de seus olhos. Continuando aqui no item 3, tem outro trecho que vale a pena destacar. Compreende-se que, segundo o grau de perfeição, um espírito possa abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos e mesmo de diversos milhares de anos, pois o que é um século em presença do infinito? Os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente diante dele, como os incidentes da estrada para o viajante. Ele vê simultaneamente o começo e o fim do período. Todos os acontecimentos que durante tal período são o futuro para o homem, na Terra, são o presente para ele. Terá ele, pois, a possibilidade de vir até nós e dizer com certeza, tal coisa sucederá em tal época. Pois que ele vê essa coisa como o homem da montanha vê o que aguarda o viajante na estrada. Se ele não o faz, vejamos bem, se ele não o faz, é porque o conhecimento do futuro será nocivo para o homem. Entravará seu livre-arbítrio, paralisará o homem em seu trabalho, que deve efetivar para seu progresso. O bem e o mal que espera, estando no desconhecido, são para ele a prova. Veja bem, o que faríamos se a gente soubesse algumas coisas? Se está dentro de uma programação orientada por espíritos com mais grau de instrução que a gente, determinados acontecimentos que para nossa experiência aqui serão dolorosos, mas que vão trazer algum tipo de aprendizado que vai alavancar o nosso progresso, de forma que esse evento vai nos proporcionar uma interiorização de algum aspecto que vai nos elevar nessa hierarquia. Então vamos ter, a partir dessa elevação, condições de alçarmos para um planeta em situação melhores do que esta. Mas aqui, enquanto encarnados, a experiência será muito desprazerosa. Será que a gente iria? Será que a gente iria se submeter àquela experiência totalmente convicto? Mas algumas pessoas que detêm algum grau de mediunidade nesse aspecto da predição podem, dado a sua elevação espiritual, dado ao seu autoconhecimento da finalidade da existência na Terra, da finalidade da encarnação. Então, quanto mais estivermos apropriados da finalidade da nossa encarnação, mais vamos ter um enfrentamento diferenciado destas situações,
tanto as desprazerosas quanto as prazerosas, porque elas não vão durar, nenhuma delas. E todos nós que estamos vivos na carne sabemos disso. Nenhuma alegria é eterna, assim como nenhuma tristeza é eterna. Mas veja bem o que ele fala no item 4. Entretanto, como o homem deve concorrer para o progresso geral e que certos sucessos devem resultar de sua cooperação, pode ser útil, em casos especiais, que ele seja informado a respeito de tais sucessos, a fim de que prepare os caminhos e se conserve pronto a agir, quando vier o momento. É por isso que Deus permite, por vezes, que uma ponta do véu seja levantada. E aí continua outro item que eu quero destacar, outro trecho que eu quero destacar. Essas espécies de revelações são sempre feitas espontaneamente e jamais, ou pelo menos raramente, em resposta a uma pergunta direta. Então, é muito improvável que, ao perguntarmos, Deus irá designar algum espírito superior para nos responder quando determinada coisa vai acontecer. Quando eu vou achar uma solução para aquele problema que tanto me angustia, seja um problema na área afetiva, na área do trabalho, na área da saúde. Será que Deus não está me ouvindo? Então por que Ele não me responde? Por que Ele me deixa passar por essa situação? Se tem tantos espíritos, se cada um de nós tem um espírito superior que cuida da gente, particularmente o que a religião tradicional chama de anjo da guarda, por que então que eles não vêm nos dar essas informações? Vocês que são pais, que são mães, como é a educação com seus filhos quando eles querem uma coisa que, para o entendimento deles, naquele momento da vida, da existência deles, para eles é bom, mas para o seu entendimento, como pai, como mãe, você vai saber que não é um momento adequado para aquilo. Quando seu filho pede um doce, um chocolate, prestes antes de almoçar, e que você sabe que aquilo irá prejudicar o momento da alimentação, ou algum outro exemplo de alguma situação em que você, pai ou mãe, sabe que o pedido do seu filho, por mais que seja algo para ele bom, ou que te corte o coração, quando o seu filho, por exemplo, tem que tomar uma injeção, tem que tomar uma medicação, tem que ir para um determinado procedimento médico, que de alguma forma é desconfortável, e você se angustia por ver seu filho daquela forma. Mas você sabe que aquilo vai trazer algum benefício para ele. É uma situação desprazerosa, mas que tem algum objetivo. Você simplesmente permanece próximo do seu filho e cuida para que ele se sinta amparado, acolhido, e que isso o dê coragem, mas não impede que ele enfrente aquela situação. É basicamente. Esta é uma simples explicação para tentar nos situar de como que funcionam estas coisas. Esse é um conhecimento que eu tenho, que foi adquirido ao longo dos estudos, são estudos compartilhados com outras pessoas que vêm ao longo dos tempos também interessadas nesse assunto de autodesenvolvimento. Porque com essas informações que o Espiritismo nos traz, não tem como a gente não desejar se desenvolver. No item 7, ele vai descrever um aspecto bem interessante. Frequentemente, as pessoas dotadas de faculdade de prever, no estado estático ou sonambúlico, veem os acontecimentos se desenharem como num quadro. Isso poderia também se explicar pela fotografia do pensamento. Um acontecimento que está no pensamento dos espíritos que trabalham para sua concretização, ou no pensamento dos homens cujos atos o devem provocar. Tal pensamento, atravessando o espaço
como os sons atravessam o ar, pode tornar a imagem visível pelo vidente. Porém, como a realização pode ser apressada ou retardada por um concurso de circunstâncias, ele vê a coisa sem poder precisar o momento de sua realização. Talvez mesmo esse pensamento possa ser apenas um projeto, um desejo, que pode não ter seguimento. Daí os frequentes erros de fato e de data nas previsões. E aí ele coloca aqui entre parênteses, para você achar uma explicação mais aprofundada do que é isso. O cara está falando de fotografia do pensamento. Tem um capítulo, o capítulo 14, do número 13 e seguintes, que vai falar a respeito dos fluidos. Como é possível, então, que alguém capte pensamentos que estão ao nosso redor? Então, esse item 7 vem falar que, às vezes, há esse tipo de embaraço quando uma pessoa, de alguma forma, diz que revelou algo. Isso é comum em algumas denominações religiosas, e as pessoas dizem algumas coisas que às vezes batem, e isso se confunde, porque como explicar esses fenômenos? Algumas vezes são fenômenos que têm uma explicação em um outro aspecto do estudo mediúnico, mas que também podem ser encontradas, podem estar situadas nesta argumentação sobre a fotografia do pensamento, sobre essas pessoas de alguma forma estarem captando essas emanações mentais. Item 13, ele vem dizer: os sucessos que dizem respeito aos interesses gerais da humanidade são regulados pela providência. Quando uma coisa está nos desígnios de Deus, ele deve realizar-se de qualquer modo, seja por um meio, seja por outro. Os homens concorrem para sua realização. Porém, ninguém é indispensável. De outro modo, o próprio Deus estaria à mercê de suas criaturas. Hoje eu não estou bem, não. Hoje eu estou com preguiça, eu não vou, não. Já pensou se Deus precisasse da gente com esse tipo de pensamento? Se aquele a quem incumbe a missão de executar a tarefa se omitir, um outro será encarregado de sua realização. Não há missão fatal. O homem é sempre livre de preencher aquela que lhe é confiada e que ele voluntariamente aceitou. Se ele não o faz, perde o respectivo benefício e assume a responsabilidade das demoras, que possam ser o resultado de sua negligência ou de sua má vontade. Se ele se tornar um obstáculo à sua realização, Deus pode quebrá-lo como um sopro. Continua no item 14. O resultado final de um acontecimento pode, pois, ser certo, porque está incluído nos desígnios de Deus. Porém, como na maior parte dos casos, os detalhes e o modo da execução são subordinados às circunstâncias e ao livre-arbítrio dos homens, as vias e os meios podem ser eventuais. Os espíritos podem nos revelar o conjunto, se for de utilidade que sejamos prevenidos. Mas precisar o lugar e a data, seria necessário que eles conhecessem antecipadamente a determinação que tal ou qual indivíduo tomará. Eles teriam que conhecer em essência que aquela pessoa iria fazer daquele jeitinho. Ora, se tal deliberação ainda não está em seu pensamento, conforme ela seja, poderá acelerar ou retardar o desenvolvimento do caso, modificar os meios secundários de ação, tudo atingindo o mesmo resultado. É assim, por exemplo, que os espíritos podem, pelo conjunto das circunstâncias, prever que uma guerra esteja mais ou menos próxima, que é inevitável sem poder predizer o dia em que ela começará, nem os incidentes de pormenores que podem ser modificados pela vontade dos homens.
Um exemplo bem caricaturado disso aqui é na escola, quando as crianças, principalmente os meninos, estão lá brincando, cospe aqui quem for mais homem, e ficam lá com a mão no meio. O que vai resultar de uma brincadeira dessa? Alguém vai cuspir e vai acertar no outro. E aí vai gerar uma briga. Então, esse conjunto de circunstâncias, muitas vezes, para essas consciências, para esses espíritos, são suficientes para predizer determinados acontecimentos. Que eles não têm os detalhes, porque os detalhes são frutos destas circunstâncias que estão, de alguma forma, relacionadas com o nosso livre-arbítrio. Não somos máquinas programadas para agir. Somos seres espirituais livres. Tem 15, ele vai tratar já dos temas que estão diretamente ligados ao assunto data limite. Para a fixação da época dos acontecimentos futuros, será preciso, além do mais, dar-se conta de uma circunstância inerente à própria natureza dos espíritos. O tempo, da mesma forma que o espaço, não pode ser avaliado senão com o auxílio de pontos de comparação ou de reparo, que o dividem em períodos que possam ser contados. Aí eu destaco um trecho mais à frente. As unidades de medida do tempo devem variar segundo os mundos, pois que os períodos astronômicos são diferentes. É assim, por exemplo, que em Júpiter os dias equivalem a 10 de nossas horas, e os anos a quase 12 anos terrestres. Veja bem que aí já traz uma informação bastante peculiar e muito interessante, que eu, pelo menos, não sei se a nossa ciência tradicional já tinha revelado essa informação. E ele continua: há, pois, para cada mundo uma maneira diferente de computar-se a duração, conforme a natureza das revoluções siderais que aí se realizam. Já isso apresentaria uma dificuldade para a determinação de nossas datas por espíritos que não conhecessem nosso mundo. Então, teria que ser um espírito familiarizado conosco e com a nossa ciência para conseguir estabelecer algum tipo de revelação que nos precisasse uma data. Então, esta informação nos dá algum elemento que pode nos situar que é possível estabelecer, sim, uma data a partir de uma revelação de um espírito. Que é possível que esta moratória que nos foi dada em torno de 50 anos tenha sido contada dentro dos 50 anos cabíveis à nossa experiência da Terra, especialmente se esta informação concorre de alguma forma para o cumprimento dos desígnios de Deus. Se avaliarmos que por alguns espíritas têm discutido em torno do ser possível ou não estabelecer uma data, então fica parecendo mais uma discussão ortodoxa em torno da letra e da compreensão da letra. E alguns outros já partem para uma observação mais panorâmica. O que está acontecendo em torno de tudo isso? Eu me situo mais nessa observação panorâmica, porque, de alguma forma, esta informação que foi veiculada em torno da data desta moratória tornou público alguns conceitos, tornou público as ideias que são trabalhadas no Espiritismo e trouxe algumas pessoas a se interessar pelo aspecto espiritual, pelo aspecto ufológico, pela transcendência da vida. Então, algumas pessoas observam que não se pode reduzir a experiência de vida apenas à experiência material, apenas à experiência carnal. Então, há alguma vantagem, há algum benefício, há algo útil sendo extraído
de toda essa polêmica em torno desse documentário, que eu acho que é uma polêmica às vezes boba de se discutir, no sentido ortodoxo de ficarmos dizendo não ser possível ou ser possível. Algumas pessoas esperando algo fantástico, fenomenal, outras apenas discutindo que isso não procede. Enfim, o que devemos observar estritamente nesse aspecto, ele destaca no finalzinho do item 16, é que todas as vezes em que as circunstâncias de detalhes são subordinadas ao livre-arbítrio e à eventual decisão do homem, a data exata não existe realmente, senão quando o acontecimento está realizado. Então, 50 anos foi uma moratória dada. A data estabelecida, 20 de julho de 2019. Esta data, ela só existiu com o acontecimento realizado. Mas aí as pessoas dizem, mas eu não vi nenhuma nave chegando, eu não vi nada de extraordinário acontecendo. E de fato, nenhuma revelação foi dada que naquela data iria acontecer algum evento. Mas foi dito que, se não entrássemos numa conduta que levasse a uma terceira guerra mundial, em 50 anos, estaríamos aptos a vivenciar uma nova etapa da nossa experiência. E uma nova etapa da nossa experiência encarnados aqui no planeta Terra, que seria um contato com a humanidade de outros planetas que iria alavancar o nosso progresso, o desenvolvimento de novas tecnologias, o desenvolvimento de terapias, de curas para doenças, enfim, um grande progresso em todas as áreas da nossa experiência terrestre. E isto está acontecendo. Está acontecendo. Se vocês começarem a observar e a pesquisar, algumas coisas já começaram a acentuar-se, principalmente no aspecto ufológico. O número de avistamentos, o número de fotos, elas não estão apenas num determinado horário, né, que geralmente eram à noite, o que dava muito ensejo para charlatanismo. Agora temos tido filmagens em outros horários do dia, o que não exclui o charlatanismo, porque também nesse grupo, especialmente do Facebook, Não Estamos Sós, eu vejo alguns vídeos, algumas postagens lá, tem também uma postagem de alguns cientistas que desenvolveram uma certa máquina, um protótipo de disco voador. E não sabemos se as pessoas já estão em posse disso e podem muito bem estar soltando por aí, drones, enfim. O Kardec também nos explica, nos orienta, que algumas explicações elas devem partir primeiro das explicações que nós temos no plano material, o que não vai, de maneira nenhuma, ferir o entendimento espiritual, mas vai partir daquilo que temos condições de explicar. Uma vez que essas explicações não dão conta de explicar o fenômeno, não dão conta de resolver todas as implicações que estão relacionadas àquele fenômeno, aí temos que tomar o rumo de uma outra linha de raciocínio, de um outro corpo de saber, no caso de uma outra ciência, que, por exemplo, o Espiritismo, enquanto uma ciência nova, vem com condições de explicar esses fenômenos, especialmente esses que estão relacionados ao aspecto ufológico. E de maneira nenhuma desmerecendo a ufologia, que já tem muitos dados e muita condição de, dentro do que a nossa ciência, do que os aspectos materiais oferecem, estudar e explicar esses fenômenos. E aí ele finaliza o item 16 dizendo: eis porque as predições circunstanciadas não podem oferecer certeza e não devem ser aceitas senão como probabilidades,
mesmo quando não tragam um cunho que as torne legitimamente suspeitas. Então, se a gente diferencia essas que são legitimamente suspeitas daquelas que têm um fundo de verdade, mesmo essas com fundo de verdade devem ser tomadas como probabilidade, porque estão, como ele falou antes, estão circunstanciadas ao nosso livre-arbítrio. Também os espíritos verdadeiramente sábios não predizem nada, jamais em datas fixas. Eles se limitam a prevenir-nos do andamento das coisas que nos sejam de utilidade conhecer. Então, muito provavelmente, havia sim um objetivo muito inteligente e que bom. Somos muito gratos, pelo menos eu, que isto tenha sido provocado, porque de alguma forma mobilizou uma parte das pessoas, despertou uma outra parte para estas ideias de existência em outros planetas, de vida além do corpo material, de vida espiritual. Bom, vamos caminhando para o fim desse vídeo, que ficou um pouco maior do que os outros, mas era isso que eu tinha para dizer hoje, para comentar hoje. Eu espero, como nos outros, que esses vídeos, e especialmente esse último, tenha sido útil para você, que sirva para alavancar as suas pesquisas, que sirva para de alguma forma mobilizar seus aspectos internos, tanto intelectuais, mentais quanto emocionais, para que cada um de nós tenha condições de se posicionar de uma maneira mais crítica, sem que isso signifique ser agressivo, ser ofensivo com qualquer um que seja, que tenhamos condições de, diante das nossas dificuldades que vão surgir e que vão despertar esse tipo de sentimento em nós. Todos estamos sujeitos a essas situações, mas que tenhamos condições de nos controlar e de reagir, de responder de uma outra forma a esses desafios. Que possamos não estar apenas dentro desse período que foi nos concedido de moratória, mas que possamos extrapolar esse período, já que não entramos em atitudes que nos levassem a uma terceira guerra mundial, que nos esforcemos realmente para que essa conduta ela seja uma conduta geral, para que ela seja uma conduta de sempre nas nossas vidas, para que cada um de nós tenha condições não apenas de desejar a paz, mas de senti-la, de expressá-la nos comportamentos, nas atitudes, nos desejos, e que isso não é apenas uma coisa que vai ficar em nossas falas, para que realmente tenhamos condições de vivenciar. Eu agora posso estar dizendo isso e uma situação vir a acontecer e me despertar um sentimento totalmente oposto a isto que eu estou transmitindo, que eu estou pedindo, que eu estou desejando agora. Nenhum de nós está livre destas contrariedades, dessas ambiguidades. Não é esse tipo de ilusão que temos que colocar na nossa cabeça, que a partir de agora tudo vai ser paz, tudo vai ser amor. Não, temos que trabalhar para isso, temos que nos esforçar para isso. E é isso que eu desejo para cada um de nós, para que tenhamos condições de perceber os nossos pontos de dificuldade e que possamos fazer algo para elaborar isso, para transformar isso e em direção a esse mundo que todos nós desejamos, com paz, com amor, com felicidade para todos. É isso por hoje. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Não sei qual horário que você está vendo isso, mas que você possa ser preenchido com boas vibrações, com boas energias. Grande abraço.